O Rio São Francisco é a principal fonte de água para irrigação e geração de energia no Nordeste brasileiro. Ele atravessa a zona semiárida, que vem apresentando um acelerado processo de crescimento urbano em função da migração campo-cidade, provocada pela crise do complexo gado-algodão-lavouras alimentares. Nos dias atuais, o Velho Chico, denominação cunhada pelos ribeirinhos, está no centro das atenções devido ao projeto de transposição de suas águas para as bacias hidrográficas do Sertão Setentrional. Esse projeto é considerado por muitos a melhor alternativa para minimizar o problema da vulnerabilidade climática e da tensão social no Nordeste semiárido. Considerado um dos geógrafos, o Aziz, mais importantes do mundo, falando de águas de suas angústias de brasileiro para o caderno Aliás, declarou que os governantes e os políticos não têm noção de escala e sabem que o povo também não tem. Segundo ele, o semiárido tem 750 mil quilômetros quadrados, no mínimo, e a transposição das águas do São Francisco não vai resolver o problema dessa região. Para Aziz, é preciso também saber a quem irá servir a transposição, se aos capitalistas que têm fazendas e moram em apartamentos chiques em Fortaleza ou Recife, ou aos pobres da região, pessoas que passaram a vida resistindo à seca. Adaptado de Absabeta. O aumento da oferta de águas em algumas áreas do semiárido não garante a distribuição equitativa desse recurso. As razões para o conflito entre o uso das águas para irrigação e o seu aproveitamento na geração de energia elétrica no Vale do São Francisco, a localização geográfica das principais áreas irrigadas a montante, mais próxima da nascente, da sequência de quedas d'água no Rio São Francisco, onde estão situadas as usinas de Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Mochotó, Itaparica e Xingó, faz com que a expansão da irrigação, que demanda cada vez mais água, esteja competindo com a geração de energia. O aumento da área irrigada no vale, conjugada com a demanda de água para a transposição, pode vir a comprometer a vazão mínima necessária para a geração de energia. As críticas feitas pelos movimentos ambientalistas à transposição de água do São Francisco para as bacias do Nordeste Setentrional, existem soluções menos custosas e mais sustentáveis para sanar o problema da falta d'água no semiárido, como a construção de poços e cisternas. O regime fluvial e a vazão do Rio São Francisco já estão bastante comprometidos pelo desmatamento em suas cabeceiras e de seus formadores, e a transposição seria um golpe mortal na vida do rio. A transposição comprometeria a vazão do rio para Jusante, mais próxima da foz, aumentando a salinidade em sua foz, o que afeta a vida dos manguezais. A transferência das águas do São Francisco, com os seres vivos que nele vivem, para os rios do Nordeste Setentrional, poderia afetar seriamente os ecossistemas fluviais do semiárido. Embora a pecuária seja a atividade econômica dominante no sertão, realiza-se também o cultivo de algodão, um novo desconhecido e próspero Nordeste, uma nova fronteira agrícola que se consolida ano a ano com a produção de grãos no oeste da Bahia, sul do Maranhão e sudoeste do Piauí, sudeste do Piauí. É esta a nova aposta da Companhia Ferroviária do Nordeste para tirar do papel o secular projeto da Transnordestina, com investimento de 4,5 bilhões em reforma ou ampliação de 1.860 quilômetros de trilhos. O governo federal planeja interligar as áreas produtoras de soja, milho e algodão aos portos de Suape, em Pernambuco, e de Pecém, no Ceará. O progresso agrícola na região é uma demonstração da adaptação das lavouras modernas às regiões de Caatinga e à seca. O Nordeste segue seco, tendo muito mais gente do que as relações de produção ali imperantes pode suportar. As secas espasmódicas
que assolam a região criam descontinuidades forçadas na produção rural e conduzem a um desemprego maciço dos que não têm acesso à terra, relegando-os à condição potencial de retirantes. Sem emprego e pão, ninguém pode conviver com as vicissitudes de uma natureza rústica. Os projetos de irrigação no semiárido, os primeiros projetos de fruticultura irrigada às margens do São Francisco, no Vale Médio do São Francisco, cidade de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, começaram há 20 anos e atualmente produzem grande quantidade de frutas, mangas, uvas e melões, que são em boa parte exportadas para os Estados Unidos e Europa. Região Norte é composta pelos estados do Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É a maior em extensão territorial dentre as regiões, 58% do território brasileiro, e devido às suas condições naturais é muito visada por outros países. Abrange a maior bacia hidrográfica, grandes reservas minerais e tem o maior potencial hidrelétrico do país, além de abrigar a maior biodiversidade do planeta. Sua exuberante floresta latifoliada equatorial e a riquíssima rede hidrográfica são os principais elementos formadores do quadro natural. Por vezes a região é confundida com a Amazônia Legal, mas seus limites não são idênticos. A Amazônia extrapola os limites da região norte e abrange a maior parte do estado do Mato Grosso e do Tocantins e a metade oeste do Maranhão. Foi por muito tempo considerada um anecúmeno, local impróprio à habitação, vazio demográfico. Nos dias atuais apresenta-se como uma fronteira da expansão agropecuária e do povoamento. Após 1964, como parte da estratégia do regime militar de desenvolver as regiões e promover a integração nacional, foi criada a Sudã, com o intuito de desenvolver a região norte. Fruto dessa estratégia foi feita a implementação de diversos projetos, como a da Zona Franca de Manaus, o projeto do Grande Carajás, projeto Jari e Calha Norte. O crescimento da Amazônia se fez em favor do grande capital nacional e estrangeiro e à custa de grande destruição da natureza com exploração e até extermínio dos povos nativos e significou o agravamento de inúmeros problemas, dentre os quais o problema ecológico. É desde a década de 70 a frente pioneira que recebe investimentos para a integração produtiva, em especial no setor agropecuário. Com o avanço das fazendas, há uma substituição da vegetação natural pelas pastagens e agricultura, e, consequentemente, uma discussão acerca da proteção da floresta. O crescimento da integração da região norte à economia nacional mundial trará, nas próximas décadas, uma intensa discussão que necessita ser capitaneada pelo nosso governo para garantir a nossa soberania. Região Centro-Oeste. A região é composta pelas seguintes unidades da Federação: Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal. Tem grande importância no atual contexto do desenvolvimento nacional, uma vez que é uma importante fronteira agrícola em pleno desenvolvimento. Está recebendo grandes investimentos desde a década de 60 e, com o aprimoramento da infraestrutura de transporte, proporcionou um melhor escoamento da produção. Recebeu grande contingente de imigrantes vindo da região sul e desenvolveu a produção de soja no Cerrado, do trigo no Mato Grosso do Sul, além do algodão, sendo hoje a região com maior produção de soja e algodão. Hoje a indústria do turismo tem grande expressão para a região, em especial com a elevação do Pantanal mato-grossense como patrimônio natural. Com o título, há a necessidade de desenvolver projetos de preservação ambiental. A inserção econômica da região está integrada ao desenvolvimento da região Centro-Sul, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Importantes projetos agroindustriais foram implementados na região, o que a fez despontar como a principal região produtora de grãos. O grande rebanho está possibilitando a atração de frigoríficos, além de outras áreas da produção que continuam possibilitando o crescimento urbano. Sofreu diversas intervenções de modo que modificou o mapa da região. Em 1977 foi criado o estado de Mato Grosso do Sul, oriundo do estado de Mato Grosso. Com a Constituição de 88 dividiu o estado de Goiás e foi criado o estado de Tocantins, que passou a integrar a região norte. Além da criação do Distrito Federal, que abriga a capital do país e é hoje a quarta cidade mais populosa do Brasil.
reestruturação produtiva, redes e as novas propostas de regionalização. Os complexos regionais, divisão regional do Brasil. O geógrafo Pedro Pinchas de Geyser apresentou uma proposta de regionalização do país considerando o processo de modernização do território, representado pela tecnologia empregada na produção, a infraestrutura e a qualidade dos fluxos presentes no espaço geográfico. O geógrafo Pedro Pinchas Geyser propôs, em 1967, a divisão regional do Brasil em 3 regiões geoeconômicas, ou complexos regionais. Essa divisão regional tem por base as características geoeconômicas e a formação histórico-econômica do Brasil. A divisão em complexos regionais não tem finalidades estatísticas. Como a divisão regional oficial, IBGE, ela surgiu como síntese geográfica de um século de integração nacional e continua a ser um instrumento eficaz para a compreensão da dinâmica de valorização do território brasileiro. A dinâmica regional brasileira expressa as grandes tendências econômicas e demográficas de apropriação e valorização do território. O processo de integração nacional, impulsionado pela modernização industrial do Sudeste, não encontra tradução precisa na divisão regional oficial. Essa lacuna foi preenchida pela proposta de divisão do país em 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas. A proposta elaborada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geyser assentou-se em critérios diferentes daqueles que haviam orientado os técnicos do IBGE na delimitação das macro-regiões oficiais, mais do que características naturais ou econômicas singulares. Os complexos regionais espelham, no plano espacial, os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial no Sudeste. Ao contrário da divisão regional oficial, a delimitação dos complexos regionais não é moldada pelos limites político-administrativos das unidades da Federação. O norte semiárido de Minas Gerais integra o complexo do Nordeste. O oeste do Maranhão integra o complexo da Amazônia, Tocantins e Mato Grosso. Estão divididos entre a Amazônia e o Centro-Sul. No final da década de 60, quando Geyser elaborou sua proposta, o Centro-Sul já tinha se consolidado como o coração econômico do Brasil. O complexo regional concentrava 70% da população brasileira e a maior parte da produção industrial e agropecuária do país, funcionando como fonte dos capitais que dinamizavam toda a economia regional, nacional. O Centro-Sul expressa a integração econômica do Sudeste industrial e financeira com o Sul agrícola e industrial. Também espelha a expansão da agropecuária moderna para a porção meridional do Centro-Oeste e a transferência da capital federal para o Brasil Central. O Complexo do Nordeste abrange a vasta região de povoamento antigo e apropriação produtiva baseada em estruturas agrárias e sociais arcaicas. A questão nordestina ocupa um lugar destacado no debate nacional sobre a pobreza e as desigualdades de desenvolvimento regional. O Complexo da Amazônia coincide essencialmente com o domínio amazônico. Ele expressa a existência de uma fronteira de expansão da economia nacional, que é tanto uma fronteira demográfica quanto uma fronteira de recursos. Aí está aí regiões administrativas.